Olá a todos, Fausto Carvalho, médico, pediatra, escritor. Sejam bem-vindos a essa live. Uma boa tarde a você que está aqui assistindo ao vivo. Se você está assistindo em outro momento, no YouTube ou no Facebook, bom dia ou boa noite. Enfim, nós estamos numa série de reflexões no livro de Jó, pensando sobre essa questão da pandemia. O nosso desafio é trabalhar a questão da quarentena e a esperança. Nós estamos falando sobre esperança, sobre termos esperança num momento de tanta mudança, num momento de tanta transformação, num momento que as coisas mudaram e que está tudo tão diferente. E eu gostaria de hoje falar sobre um tema que a gente não gosta de abordar. É um tema muito desagradável para a maioria das pessoas, que é o tema da dor. Eu posso falar que recentemente eu tenho vivenciado esse tema, Como já falei no primeiro vídeo, há 12 dias atrás caí aqui em casa brincando com os meus meninos, fraturei meu braço esquerdo e convivi com bastante dor. E não é agradável. Dor não é uma coisa que a gente goste, dor não é uma coisa que é satisfatória, dor é uma coisa que a gente tenta evitar. Nós temos o avanço da ciência, aí, especialmente da anestesia, da analgesia, e isso é tão bom, porque eu fico imaginando as pessoas que, ao longo dos anos, tiveram as suas fraturas aí sem analgésico, sem o remédio para dor, sem um anti-inflamatório, como sofriam, como sofreram. Se a gente pensar na própria morte de Jesus, como foi sofrida, pessoal entrando aí, a Aline, a Juliana, tá vendo a Bárbara também, José Ramiro, um abraço a todos. Realmente, a gente tem dificuldade com a dor. Dor é um tema que a gente não gosta de falar. E quando a gente está fazendo uma live falando sobre esperança, falar de dor parece uma coisa nada a ver, parece que não tem a ver. Mas a história de Jó ela é brilhante justamente por isso, porque é a história de um homem que sofreu e sofreu muito. E esse homem que sofreu bastante, ele nos ensina a enfrentar a dor. E eu gostaria de convidar você a pensar sobre isso. Nós vamos falar sobre algumas lições que a dor pode nos trazer no nosso dia a dia. Eu gostaria de ler no capítulo 3 do livro de Jó, o verso 11 e 12, que diz assim: por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Por que houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Essa é a pergunta que Jó faz. Jó está bastante indignado no seu sofrimento, bastante cansado. Ele tinha perdido todos os seus bens, todo o seu rebanho, todos os seus filhos, 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, morreram num acidente. No mesmo dia ele perdeu tudo isso. E pouco tempo depois ele ainda é acometido por uma doença, provavelmente uma doença de pele, bastante dolorosa, que dava ali um aspecto bastante feio. Ele precisava raspar as suas feridas com um caco de telha, com um caco de louça, algo muito desagradável. E ele estava nesse momento sofrendo, muito sofrendo, e ele faz essa afirmação, essa pergunta, na verdade, Por que eu não morri quando eu nasci? Por que eu não pereci quando eu saí do ventre? Por que é que tinha um joelho lá me esperando? Por que eu tinha seios para ser amamentado? Ele está indignado e pensando na sua morte, pensando em que talvez não valesse a pena viver. E quantas pessoas nesse momento de crise, de pandemia, estão nesse aspecto, pensando que não vale a pena viver? Nós tivemos o suicídio de um ator famoso há pouco tempo atrás, bastante desangustiado com a nossa geração, com tudo que aconteceu, que acabou dando fim à sua vida sem nenhuma esperança. E quando a gente fala em quarentena e esperança, a gente tem que entender que para ter esperança é necessário que a gente saiba lidar com a dor. E não é fácil. E aqui eu gostaria de trazer algumas coisas que eu enxergo nesse texto e que eu acho que seriam muito úteis para todos nós. Em primeiro lugar, a importância dos amigos. Jó estava sofrendo, Jó era um homem conhecidíssimo, Jó era um homem que tinha muita posse, era conhecido como o homem mais rico do Oriente nos seus tempos, mas ele tinha 3 amigos de 3 cidades diferentes, e quando ele fica doente e ele
fica naquela situação que ele perde tudo, esses 3 amigos, eles se encaminham na direção de Jó e chegam a encontrá-lo, né? Está lá no capítulo 2 contando essa história, e eles encontram e ficam tão tristes, que Jó estava naquela situação que eles mal o reconhecem, que diz a Bíblia que eles ficaram 7 dias sentados do lado, com a roupa rasgada, cheia de pó na cabeça, de cinza, chorando junto com Jó, né? Mas a importância de ter um espaço de amigos, né? A gente fazer amigos nos tempos bons da nossa vida para nós podermos enfrentar os momentos de dificuldade. Segundo aspecto que eu gostaria de destacar nesse texto que nós lemos é justamente nós temos o espaço para falar. A dor, ela não some, ela não desaparece de nós falarmos, mas que há um alívio, isso sim, né? As terapias são nada mais do que isso, né? A psicoterapia, a análise, elas trabalham justamente o poder da fala, a gente poder falar aquilo que nos angustia. E nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, valoriza muito a felicidade, que quer que nós sejamos extremamente felizes o tempo todo, o que não é possível. É absolutamente impossível o ser humano ser feliz por todo o tempo. E às vezes a gente vive nessa ditadura da felicidade. E nós precisamos aprender a ter momentos, espaços de fala. É interessante que os amigos de Jó, eles ficam quietos, chorando junto, sofrendo junto, sem julgamento inicial, sem nenhuma fala, sem nenhum contato, apenas disponíveis para ouvir. E nós precisamos aprender a sermos disponíveis para ouvir as pessoas. Não fazendo julgamento de valores, não julgando as atitudes ou o que aconteceu, mas sim olhando para as pessoas com um olhar, com um ouvido aberto, disposto a ouvir a angústia. Por mais que pareça estranho, por mais que pareça difícil. Jó é um homem que tinha sido riquíssimo, que tinha sido muito bem quisto, que tinha uma honra muito grande no meio do seu povo, é conhecido em várias cidades. Esse Jó, esse mesmo Jó agora perguntava: por que é que eu nasci? Por que é que eu tive onde mamar? Por que tinha joelhos me esperando quando eu saí do ventre da minha mãe? Porque a minha vida parece que não tem sentido. E a terceira lição que eu gostaria de tirar desse texto é justamente isso, que a dor ela nos puxa para trás, ela nos puxa para o passado, ela nos regride para a nossa infância. Tanto é que no momento de dor, a posição que a gente mais gosta de ficar é na posição fetal, né? A posição encolhida, toda engruvinhada, né? A gente gosta de tomar essa atitude onde quer que seja a dor. A gente tende a ter uma posição de defesa, de lembrar da nossa vida intrauterina, onde a gente se sentia protegido lá dentro do útero e nada podia nos alcançar. Nós somos assim, necessitamos, né, de regressão mesmo no momento da dor. E a dor é importante porque ela nos faz regredir às vezes, e às vezes a gente precisa voltar atrás para se acertar com o passado, voltar atrás para pensar naquilo que não foi perdoado, naquilo que não foi resolvido, naquilo que não foi estabilizado, né? Mas mais do que isso, a gente também precisa aprender que a gente precisa ter um propósito de futuro. Se eu não tiver um propósito de futuro, o passado vai vir com tudo na dor e daí eu vou perder a esperança de vida. É necessário que a gente olhe para o futuro. Viktor Frankl, que é um pensador que eu gosto muito, um psiquiatra que ficou preso nos campos de concentração e sofreu o campo de concentração, entre eles Auschwitz, e sobreviveu, ele fala que os sobreviventes, a maioria dos sobreviventes eram aqueles que tinham um propósito para quando saísse, que tinham alguma coisa para fazer, alguma situação para resolver, alguém para tentar reencontrar, alguém para tentar reconstruir a vida. Nós precisamos, nesse momento de pandemia, olhar para frente. Não deixar que a dor nos puxe para trás, mas que ela nos puxe e nos leve para frente, para a evolução, para o crescimento, para o desenvolvimento pessoal. É isso, pessoal. Que você seja abençoado, que você saiba lidar com a dor e que você tenha, na vida de Jó, um exemplo para enfrentar as dores que nós temos e teremos na nossa vida. Que Deus te abençoe.